Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Nós estamos falando sobre vida. Deus é o autor da vida. Falamos sobre a vida dos animais, falamos sobre a vida das árvores e agora nós vamos falar sobre vidas humanas. Pessoas que realmente Deus percebeu que a vida dessas pessoas são muito importantes para Ele. Hoje o primeiro personagem que eu gostaria de falar com você é sobre a vida de Isaac. Isaac, o filho de Abraão. No livro de Gênesis, nós vamos ver a história de Abraão, quando no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz assim a Abraão: sai da terra dos seus pais, da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar, eu vou te abençoar, vou multiplicar a sua descendência. Então Deus está conversando com Abraão, pedindo que ele saísse daquela terra, que ele ia ser o pai de uma grande nação. E Abraão naquela época já tinha de 75 anos, teve que sair de casa, né? Porque Deus pediu. Lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus promete um filho a Abraão. Olha, eu vou te dar um filho, se anime, eu vou te dar um filho. Ou seja, não chegou ainda a hora, né? Mas eu vou te dar um filho. E lá no capítulo 17, Abraão, aos 99 anos, Deus aparece a ele e diz: pronto, chegou a hora. Você vai ser pai de uma grande nação. A sua esposa, Sara, uma mulher de idade, uma mulher estéril, como poderia ter um filho, né? Mas Deus prometeu, chegou a hora. Abraão, com 99 anos, ia ser pai quando completasse 100 anos de idade. E lá no capítulo 21 de Gênesis, finalmente nasce Isaac. Isaac nasce. E aí, quando é no capítulo 22 de Gênesis, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, me dê o seu filho, a quem tu amas tanto. Olha as palavras de Deus para Abraão: me dê o seu filho, a quem tu amas tanto, o seu único filho, dê para mim. E Abraão não questiona, Abraão não pergunta por quê, nem para quê. Abraão simplesmente sai com seu filho Isaac para sacrificar a Deus. Deus disse: me dê seu filho, seu único filho, a quem tu amas tanto. E aí eu me lembro, foi isso que Deus fez, não foi? Deus amava muito o seu filho Jesus Cristo. E Deus permitiu Jesus morrer, dar sua própria vida por amor a nós, para pagar os nossos pecados. E em obediência ao Pai, Jesus se submeteu à morte, e morte de cruz. A vida de Jesus era importante, muito importante para seu Pai, Deus. Mas Deus, por amor a nós, pelo amor a nossas vidas, Deus permitiu seu filho morrer. Com Abraão, Deus faz assim: me dê seu filho, você mesmo, sacrifique seu filho para mim. E Abraão vai sacrificar o seu filho, porque Deus pediu. No capítulo 22 de Gênesis, Deus coloca essa provação, essa missão tão difícil, né, para Abraão. Mas Abraão não questiona. Abraão vai dar o seu único filho, a quem ama tanto, para Deus. E aí o menino fica questionando, né? Aí está a lenha, aí está o cutelo. E o menino pergunta: pai, e cadê o cordeiro?
Imagine a dor de Abraão com aquela pergunta, né? Cadê o cordeiro para ser imolado? E quem ia ser imolado, sacrificado, era o próprio Isaac. Mas o menino não sabia. Mas Abraão diz o seguinte: Deus proverá. Deus proverá. E quando Abraão vai sacrificar o seu filho, a quem ama tanto, um anjo brada lá no céu e diz: não faça isso. Porque Abraão estava provando a obediência e a fé em Deus. Abraão ia devolver o seu filho a Deus, ia sacrificar. E aí apareceu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então a vida de Isaac é muito importante. E a partir de Abraão, Isaac, Jacó, muitas e muitas gerações até chegar a nós, Deus disse: sabe o que, Abraão? Abraão, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar a sua descendência, o seu povo. A sua descendência vai ser tão grande. Será como as estrelas que estão no céu, que ninguém pode contar. Será como a areia que tem na praia, que ninguém pode contar. Esta será a sua descendência, por causa da sua obediência. Abraão amava muito Isaac. E Deus amava muito mais a Abraão, a Isaac e a nós. Deus deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então nós precisamos agradecer o autor da vida, que é o nosso Deus. Deus que deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Porque a minha vida, a sua vida é muito importante. E um dia nós podemos morar no céu. Amém? Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez, falando de mais um personagem que realmente teve valorização na vida. Hoje falamos sobre Isaac, a vida de Isaac, que foi poupado. E nós precisamos aprender a valorizar a nossa vida e o autor da nossa vida, que é Deus. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui mais uma vez, falando de outro personagem. E o povo de Deus diz: amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.